Uma população que agora foi ultrapassada pela Índia. Quem almeja um dia ir para Shenzhen ou Guangzhou, por exemplo, ele precisa estudar muito. O nível de investimento na China, ele nunca baixou de 40%. Hoje, para você mudar para Xangai, tem que ser um técnico muito desejado. Hoje, a indústria da China é maior que a dos Estados Unidos e da Europa juntas. Olá, meus amigos e minhas amigas, bem-vindos ao nosso canal Engenharia Curiosa, e hoje nós vamos fazer um mergulho no gigante do Oriente. Eu estou falando da China. Estivemos lá, eu e mais 28 engenheiros, numa missão do Sinduscon Goiás, o Sindicato da Indústria da Construção. Fizemos lá uma imersão nesse país, de sul a norte, numa viagem extraordinária e que nós vamos contar aqui para vocês. Esse é o primeiro episódio, nós vamos fazer outros até o final do ano, onde eu vou te contar em detalhes algumas coisas que nós vimos lá. Mas hoje, nesse primeiro episódio, nós vamos dar um overview sobre a China, com grandes detalhes, grandes números, para você ter uma ideia de como está esse país hoje. Mas não esqueça de se inscrever no nosso canal, acionar o sininho, dar o seu like, seus comentários e considere enviar para os seus melhores amigos esse vídeo. Mas fique aí que vai estar muito bom esse episódio. Bem, pessoal, estivemos lá há poucos dias. É a minha terceira vez na China. Estive lá há 13 anos atrás e depois há 11 anos atrás. E a primeira impressão que me passou foi o crescimento vertiginoso da China nesses últimos 10 anos. As diferenças é impressionante. Para vocês terem uma ideia, há 13 anos atrás eu peguei um trem de alta velocidade de Xangai até Hangzhou, 200 quilômetros, e era o começo ali dos trens de alta velocidade. Hoje, a China tem 46 mil quilômetros de trens de alta velocidade. Então, assim, nenhum outro país nem chega perto. O segundo lugar, se não me engano, é a França, com 2 mil quilômetros. Um pouquinho ali a Espanha, o Japão, um pouquinho a Itália, mas praticamente risco. Quem tem trens de alta velocidade realmente hoje é a China. E nós fizemos uma imersão mesmo nesse sistema ferroviário, porque essa nossa visita foi toda de trem. Nós saímos de Guangzhou, fomos a Shenzhen, Hong Kong, Changsha, no interior do país, depois Yiwu, uma cidade menor, e depois Xangai, depois Jinan, indo para o norte, e finalmente até Beijing, a capital, Pequim, que fica no extremo norte. Então andamos ali praticamente 4 mil quilômetros de trem, com percursos curtos de 1 hora, 2 horas, 3 horas no máximo. Então, essa mobilidade dos chineses hoje, ela é feita de trem. Antes já era, mas porque era o transporte que tinha. Hoje não, hoje o trem de alta velocidade na China, ele é alternativa ao avião. Então, as pessoas andam de trem, de uma cidade a outra, trechos aí até 1000 quilômetros, se anda normalmente de trem. Mas do que nós estamos falando? Nós estamos falando de um país que fez uma revolução do ponto de vista econômico, porque em 1980 a indústria da China era menor que a brasileira. Hoje a indústria da China é maior que a dos Estados Unidos e da Europa juntas. Então é uma coisa impressionante a produção industrial chinesa, e em todos os campos. Mas para vocês terem uma ideia, vamos dar grandes números aqui. A China, bom, enfim, é um país muito grande, maior um pouquinho que o Brasil, 9.600 a 9,6 milhões de quilômetros quadrados, uma população que agora foi ultrapassada pela Índia, porque eles têm 1 bilhão 425 milhões de habitantes, e a Índia teria 1 bilhão 450, um pouquinho, alguns milhões a mais, sendo que essa população da China, ela está estacionada há mais ou menos 20 anos, inclusive com uma tendência de diminuição, porque a natalidade está muito abaixo da reposição da população. Então, é um país que tem números extraordinários.
Por exemplo, é o maior produtor agrícola do mundo. Em valor, a precificação da produção agrícola da China é pelo menos o dobro da brasileira. Você tem lá o país que mais produz cimento no mundo. Eles produzem 2,1 bilhões de toneladas. Pra você ter uma ideia, o Brasil produz 60 milhões. É o maior produtor de aço, produzem 1 bilhão de toneladas de aço. A China produz sozinha mais que o aço de todos os demais países juntos. Tem uma capacidade energética enorme de quase 3.000 gigawatts. O país realmente está crescendo e reforçando a sua infraestrutura. Falamos aqui de trens de alta velocidade, mas eles têm rodovias, por exemplo, mais de 4 milhões de quilômetros de rodovias asfaltadas. Quer dizer, uma capacidade energética grande e tudo isso preparado para o crescimento que eles têm mantido entre 5% e 10% invariavelmente todos os anos durante mais de 30 anos. E outro aspecto da economia, da macroeconomia, é que hoje a China, todo mundo sabe, é a segunda economia do mundo, em PIB nominal. Então você tem lá Estados Unidos em primeiro, segundo lugar é a China com quase 19 trilhões de dólares de PIB nominal. Porém, quando a análise é pelo PPP, Purchasing Power Parity, que é a análise do poder de compra dentro do país, que é um número muito usado hoje, aí a China passou a ser o primeiro lugar. Eles têm lá avaliados em 37 trilhões de dólares por ano de PIB analisado pelo PPP, demonstrando assim a grande mobilidade social que eles tiveram. Eles tiraram pelo menos 800 milhões de pessoas da pobreza. Hoje está declarado que eles não têm pobreza absoluta, eles não têm ninguém passando fome na China hoje. Então é uma mobilidade social enorme. Em grande medida, essas pessoas foram trabalhar nas indústrias, no comércio, moveram para as cidades. Isso tornou as cidades gigantes. Então, você tem na China hoje algumas das maiores cidades do mundo. Você tem Chongqing, a cidade é menor, mas o município é o maior do mundo, que tem 32 milhões de habitantes. Mas como cidade, a maior cidade é Xangai, com 26 milhões de habitantes. Beijing, 22 milhões. Guangzhou, 19 milhões. Mas veja, tudo isso são números mais ou menos oficiais, porque na verdade tem mais gente. Na China tem um sistema chamado Tiers, tem Tier 1, 2, 3, 4, vai até 8, mas o que interessa até o 4, onde eles deram um ranking para cidades, para você se movimentar de uma cidade para outra, do interior para uma dessas cidades, tem algumas condições, principalmente ter emprego, principalmente quando você quer ir para uma das cidades Tier 1. O que são as Tier 1? São as 4 grandes: Guangzhou, Shenzhen, Beijing e Shanghai. Então essas são as cidades realmente que todo mundo quer ir, então são as mais restritivas. Hoje, para você mudar para Shanghai, você tem que ser muito bom no que faz, tem que ser um técnico muito desejado ou um profissional de alto gabarito com pós-graduação para que você consiga oficialmente mudar para Shanghai. Mas na verdade muita gente muda, é o estilo brasileiro. Muita gente muda na clandestinidade, vamos chamar assim, né? São os não documentados. O pessoal vai morar mesmo. É porque nesse sistema eles conseguem controlar principalmente a questão da saúde, educação, né? E se você tiver uma mobilidade não controlada num país que tem uma população gigante, é compreensível até que tenha algum tipo de controle de mobilidade social. E claro, você estando na China, te chama a atenção o crescimento vertiginoso da construção, em especial da infraestrutura. Você percebe que realmente o governo atua firmemente para que sempre tenha vultosos investimentos em infraestrutura. Para vocês terem uma ideia, o nível de investimento na China, ele nunca baixou de 40%. Hoje está em 41%. Foi até quase 50%. Quando
enquanto nós estamos no Brasil com mais ou menos 17, 18% em relação ao PIB. Eles têm um nível de investimento quase 3 vezes maior que o nosso, e isso durante 35 anos, desde 1986, quando houve a virada, houve essa mudança do sistema econômico deles. Então, 88 principalmente, com Deng Xiaoping, eles fizeram essa reviravolta com a chegada das multinacionais, principalmente americanas e europeias, e na sequência o desenvolvimento da indústria deles mesmos. Então hoje nós mesmos fomos visitar várias indústrias que são chinesas, com tecnologia chinesa hoje. As indústrias, regra geral, estão muito tecnificadas, muito tecnológicas, com muita automação. Nós fomos em indústrias onde tem processos completos feitos totalmente automatizados. Mistura de máquinas CNC, de comando numérico, e robôs, de maneira que é uma produção fantástica. Assim, a produtividade deles é gigante em vários setores, não é só num ou outro setor. E o que se depreende lá nessa questão de investimento é que a atuação dos bancos, os bancos estatais de apoio à iniciativa privada, de apoio aos grandes projetos, tudo planificado, tudo planejado, o sistema tem um grande apoio financeiro do Estado, através das suas grandes empresas, dos seus grandes bancos. Hoje na China tem mais ou menos 96 grandes conglomerados, grandes empresas, entre elas grandes bancos. E os bancos são segmentados, então os 4 maiores bancos, eles têm objetivos específicos. Você tem o Banco Industrial e Comercial, que é o maior banco da China, é o maior banco do mundo. O segundo é o Banco da Construção, o terceiro é o Banco da Agricultura e o quarto é um banco mais generalista, que é o Banco da China. Então esses 4 bancões sustentam o financiamento de toda essa evolução que está acontecendo com juros 4%, 3 a 4% ao ano e com muito tempo para pagar. A empresa, as indústrias são todas novas, são gigantes, prédios enormes com equipamentos modernos. Então realmente eles estão numa pegada, meu amigo, difícil de chegar até perto. O que mais me chamou a atenção, principalmente por ter retornado lá, é a questão da mobilidade social, o desenvolvimento social das pessoas, o tanto que a sociedade enriqueceu nesse período ou desempobreceu. Então você vai perguntando, tentando saber o que é que aconteceu. Além da questão econômica, tem uma questão fundamental. Eles colocaram desde o começo a questão da educação como um foco extraordinário. Isso inicialmente foi uma iniciativa do governo. Hoje não. Hoje é uma coisa que entrou para dentro da mentalidade do chinês. As famílias têm noção de que a educação é o meio pelo qual eles vão enriquecer ou vão sair da pobreza. Eles têm essa noção muito grande, então existe até uma necessidade de colocar os filhos para estudarem loucamente, até porque eles sabem que a educação de alto nível também é um dos degraus possíveis para poder passar de uma cidade de tier mais baixo para uma cidade de tier mais alto. Então quem almeja um dia ir para Shenzhen ou Guangzhou, por exemplo, ele precisa estudar muito. Então as famílias loucamente estão mandando seus filhos estudarem. Eles estudam normalmente de manhã até as 3:30 da tarde, todo mundo. E quando voltam para casa, os pais já levam para fazer curso de inglês, curso de outras especialidades, enfim. A meninada estuda pra caramba. E nessa questão do estudo, nessa questão ligada à educação, tem um número que eu vou dar para vocês que colega meu de mestrado da Universidade Federal de Goiás, Pedro, me falou esses dias que ele estava elaborando um novo artigo. Ele atua nessa área de alta tecnologia, de softwares para fazer manutenção preditiva. Ele está na fronteira do conhecimento e está estudando esse e fazendo artigos nesse sentido. Você sabe que para fazer um artigo tem que buscar referências para fazer o artigo. Nas referências dele, mais de 50% são
educação de pessoas chinesas, estando na China ou estando em outros países. Então hoje, para fazer um artigo de alto impacto, você vai acabar citando 50% das referências bibliográficas pessoas vindas da China, pessoas chinesas, mostrando a dedicação que eles sempre tiveram com a educação. Eles formam 300 mil engenheiros por ano e colocam fora do país para estudar pós-graduação 30 mil por ano. Esse empenho para a questão da educação e a educação de alto nível é que está fazendo realmente a diferença no país. E chama atenção também realmente alguns aspectos tecnológicos. Por exemplo, as grandes cidades, elas já estão povoadas de carros elétricos. Você pega Guangzhou, Shenzhen, Shanghai, por exemplo, eles têm mais de 50% já da frota em carros elétricos. Hoje, na China, mais de 50% das vendas são elétricos e estão aumentando cada vez mais. Eles produzem 70% de todos os carros elétricos do mundo. E, em grande medida, vendem para dentro do seu próprio país, porque hoje a China produz 32 milhões de carros. Desses 32 milhões, pelo menos 20 milhões de carros elétricos. E, em grande medida, esses carros elétricos são vendidos dentro da própria China. Essa pegada tecnológica, para vocês terem uma ideia, a cidade de Guangzhou está investindo 1,5 bilhão de dólares em carros voadores, em desenvolvimento de carros voadores para povoar a cidade, seja para funcionar como entregas, como passageiros, como Uber, como qualquer coisa. Estão investindo coisa desse nível para mobilidade aérea, de baixa altitude até 3 mil metros. Realmente é um país que está na fronteira do conhecimento o tempo todo e todo mundo deveria conhecer. Não deixe de fazer isso antes de morrer. Visite a China, é muito importante. Agora aqui, claro, eu não falei da comida, eu não falei de tantas coisas, mas nós vamos falar ao longo do ano, volta e meia, eu vou fazer um episódio abordando aspectos mais do ponto de vista social, a questão também política, a questão econômica com um pouquinho mais de detalhe, questão tecnologia. Então nós vamos fazer aí alguns episódios mais específicos e a questão da beleza também, do tanto que as cidades estão bonitas, seguras. Você pode ir para a China e ficar absolutamente tranquilo, principalmente nas grandes cidades que metem um pouquinho de medo porque são muito cheias de gente. Toda cidade grande chinesa é muito grande, tem muita gente, então dá até um certo medo, mas não precisa ter medo, é seguro, é uma experiência extraordinária, uma cultura diferente, uma cultura milenar, e aí você vê um encontro da cultura tradicional com o high-tech atual, né? Os velhos, os jovens, pensando coisas completamente diferentes. Então é uma sociedade também borbulhante nesse sentido, no aspecto cultural, no aspecto social. Então nós vamos abordar tudo isso nos próximos episódios. Nos acompanhem e muito obrigado.